Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai complementar o nosso conhecimento a respeito dos edifícios de apresentação textual, né? São os famosos gêneros literários, porém nós vemos falando é, do tipo de gênero é, deixa eu pegar aqui, narrativo, né? Tipo de gênero narrativo. A gente já viu a. Não, na verdade, descritivo, né? Nós já vimos falar aqui dos gêneros narrativos e nós vamos continuar falando do tipo descritivo, né? E por que a gente, né, dentro de um denominador comum de lógica para com os usuários dessa tecnologia, por que a gente, dentro dessa comunicação, precisa de um dado comum para elevar esse implemento de artifício estrutural para os seres conseguirem encontrar encontrar resoluções, né? Ou seja, equacionarem os símbolos em cadências de entendimento comum. Por mais que existam distanciamentos sobre esse dado, existem formas de abreviar o máximo possível dessas orientações que são textos, né? São lógicas hidratadas por símbolos e vetores que substancializam o dado da realidade para essa gestão da realidade na imaterialidade, né? Então é como se a gente tivesse insumos lógicos para fazer a renderização do lado exterior, né? E eu gosto muito de pensar assim, é como se a gente construísse um mundo em um plano artificial, né? E realmente funciona porque existem seres humanos que estão muito aprofundados nesse mundo artificial que sofrem despolarizações que não são equiparadas pelo verso real, né? A gente tem a realidade e a disposição de saber dos desimpulsos que potencializam os neurônios a sentirem, né? E aí a gente tem a escala do sentimento, né? A progressão de escala que é comum, né? Que a gente consegue identificar e diagnosticar. Agora, existem tomadas de sensações nessa realidade que estão fazendo os seres humanos despolarizarem de forma adversativa. Não sei se a palavra certa é religiosa, porque a gente tem esse dado além, mas as pessoas elas, né, consumem isso até para respeitar essas despolarizações encrencadas com falta de resolução, encriancionadas sobre a artificialidade de explorar os tons que dizem colinergicamente
afluir dessa realidade para os lados de julgamento individual de um ser. E aí essas crianças de várias idades tendem a se deslocarem por demandas artificiais. E aí a gente tem os cozinheiros da artificialidade. Poxa, a gente sempre tem o cara que conhece da cozinha, o arquiteto da cozinha, o diretor da cozinha, né? Esse cuidador de lucrosos, né? É como se fosse bactérias buscando lucrar com a sua demanda, né? Com a seu acesso na área. E aí começa a provocar falsas contrações, né? Ou seja, falsas desorganizações para se impor e desse importar-se ganhar capacitância. O ser humano ele é mestre nisso porque ele sobre possibilidade ele sempre busca nessa via uma apresentação de si mesmo para se ver. É esse tal do espelho, né? A gente tem esse nível de espelho. E a gente sempre procura se ver nessas possibilidades. E a gente enfrenta até mesmo a aparência da morte. Já viu nos vídeos animados aquela imagem da morte, né? É um cara de capa preta com uma foice, se eu não me engano. E aí, isso é um colidrato artificial que representa, num plano animado, a ideia da morte, né? Ou seja, um ser do além que veio nos levar. E a gente meio que vive negociando com essa morte. Mas na verdade a gente não negocia com ela, a gente somente quer ela. A gente deseja a morte. Desculpa falar porque eu sei que você nega esse desejo. Você só nega a imposição desse desejo. Mas, de certa forma, você sempre, quando se vê prejudicado, você vê traído, você enxerga a disposição da sociedade para te atacar e te romper da imposição de lucro que você tende a oferecer, e nessa briga você tem que ficar negociando, você vê a morte, você fala assim, cara, para que eu estou vivendo então se eu não recebo aquilo que eu mereço, eu não tenho mesmas oportunidades, e aí você sempre tem feito negociação com a morte. Só que a morte ela tem um jeito de falar. E a fala da morte é celular. Ela discute com a despolarização frente ao universo em que você encontra conexão. E às vezes quando você vê a morte, meio que você programa uma desconexão, uma ignorância dessa sensação, e meio que você contrai-se frente à morte. Só que existem pessoas que sabem que a morte ela é uma tomada de plano, ela é uma discussão a mais com o tempo, ela é uma imagem de instante de gravar ou desgravar uma imposição de escolher, né? A morte é a gente não poder escolher aquilo que nós escolheríamos em vida. E cara, tem muita gente morrendo.
morrendo por falta de conhecimento, por falta de coragem, por falta de dinheiro, por falta de paz, por falta de saber. Isso eu já falei. Poxa, e dentro dessas resoluções, desses destaques lógicos, né? Esse dado em comum que a gente falou desse emprego descritivo, desse gênero descritivo, não, desse tipo de envolver essa lógica de informações para descrever algo, é para implementar sob descrição a segurança da comunicação. Porque a comunicação ela precisa de conter estruturas que assegurem a comunicação de que e ela é comum aos seres que se uniformalizam o empreendimento de despolarizar a razão sobre a adequação que esse relevo lógico implementa no ser. Por que relevo lógico? Porque é tudo 0 e 1, é tudo branco e preto. Só que os traços sobre a colocação criam-se revelância nesse dado comum. E aí esse substrato de relevância é plotado, é revelado, é coreografado por um ser. Bom, então, quando a gente quer, de uma certa forma, apresentar para o ser a nossa resolução ou pedir ao ser que faça de acordo com a nossa resolução, e esse ser vai receber essa mensagem, a gente precisa de organizar perante ao ser que implementa, que confia em nós, a melhor forma possível de desenvolver o saber para esse ser. Então a gente precisa de descrever a esse ser uma forma que ele vai dissentir e se comportar. Então existem infinitas formas de desinformar um ser sobre a apelação de escrita, né? A gente tem imagens, a gente tem fala, a gente tem movimentos, a gente tem escritas, a gente tem... E para todas essas indexações, a gente tem várias aflições escalares, várias formas de desenvolver esses impulsos. E aí a gente faz vários tipos de apelações descrevendo. E isso tudo é muito nobre. Isso para mim é até mais tecnológico do que as avanças Marias que vão com as outras, adversativam-se sobre as conexões que a gente chama na nossa época de hoje da globalização, né? Porque isso meio que perdeu a graça do conheça-te a ti mesmo. E aí virou um tal de desconheça a si mesmo para acreditar que é global, né? Porém, a porta da casa tá mó suja, o bairro tá todo sujo, a desigualdade tá uma caatinga danada, o choro e o ranger de dentes, a ansiedade, a escuridão dos seres, tá tudo meio que cada vez mais para baixo sobre
essa tal falsa globalização, né? As pessoas dizem que vão para longe, mas na verdade o que vai para longe é sei lá, é a resolução de lógica delas, né? Porque meio que amplia, só que mesmo ampliado, a pessoa não consegue focar no que realmente precisa, na lógica, né? Nas relevâncias descritas. Por quê? Porque a descrição não é dependente de um ser. Vários seres podem descrever coisas. E a sociedade ela é feita de descrições. Na rua existem várias descrições de como é, desfazer a artificialidade para se ver e conectar a demanda da realidade sobre a gestão social. Quando você entra numa loja, você tem descrições de desimpulsos estruturais que, sobre cadência, te obrigam a ler e cooperar com a leitura, dentro da dinâmica dos pulsos que aloja dentro de um estabelecimento. Na rua, a mesma coisa, a gente tem locais que são regulamentados para veículos passarem, para as pessoas passarem, para assegurarem sobre o comportamento das pessoas, a segurança dos ocupados, dos rendidos, dos donos. Então essa descrição ela é muito além do que uma folha de papel e o seu artifício de potencial escritor. Ela já se escreve na automaticidade de um ser vivo, né? Então, consegue consumir essa importância, né? Esse trabalho quântico das despolarizações orgânicas frente a esses ideais que são regidos já há anos pela descomprovação dos filósofos e dos residentes das polis, que sobre as reuniões nas ágoras estabeleciam melhores planos de erguer o mundo e melhorar o mundo sobre essas possibilidades. Não é à toa que a gente tem e qualifica ter, reafirma ter esses gêneros textuais sobre esses tipos. E para facilitar, então, hoje a gente vai reconhecer alguns que ajudam muito as pessoas. São dispositivos que fazem com que as pessoas consigam melhores performances nessas descrições artificiais que, de certa forma, despressionam preço para realizações de conexões nesses lados sociais, né? Pegando pela implantação e resolução de julgar mesmo, né? A gente o tempo todo é julgado, né? A gente dá uma educação e recebe uma educação com base no julgamento das resoluções que as pessoas têm para com os atendimentos, né? E querendo ou não, uma pessoa que se programa para se edificar frente a um estabelecimento, sendo funcionário de um estabelecimento, ela recebe nesse edifício de prática a moral, ética que o estabelecimento declara na descrição de veicular
ser aquilo que diz servir ser, não é mesmo? E aí esse condutor ativo, ele se desliga por efeito moral e prático, né? A prática, ela é muito mais edificadora do que a teoria. Porém, a teoria ela é muito importante para saudar o desejo, para ocupar o desejo e restaurar o desejo quando, de certa forma, ele for prejudicado, né? Então você tem um lado do desejo, da teoria, para fazer as atualizações na mecânica da artificialidade, ou na mecânica da realidade. Então, a gente consegue só com a relevância desses regentes artificiais, desse universo quântico da linha de interpretação e condução desimpulsionada por palavras e organizações, né, gêneros, a gente consegue reformar, né, ressentir, se perdoar dentro dessa mecânica que a gente meio que formou por resolução dessa linha de implantação na morte do ser por convencimento de sacrifício. É aquele dado Jesus, né? É aquele dado emprego na cruz. Uma vez o empregado, né? Transformado és pelo emprego, né? Bom, isso vale a pena dentro da realidade porque é segurança, né? E aí, sendo isso, nós recebemos capital e capital é o giro da segurança, né? Por mais que você receba capital, você só vai conseguir segurança se você tiver a quantidade suficiente para desenvolver-se dentro desse edifício salarial, não é mesmo? Bom, e desavenças muito acontecem sobre esses preços, esses valores, porque em alguns casos as pessoas elas precisam de se tornarem o que eu diria, né? Super potentes para o lado da administração, porque existe muito sofrimento no mundo pela dificuldade de implantar qualidade de valor para os seres e para os serviços dos seres. Existem umas diferenças, umas desigualdades que não são bem resolvidas nesse nosso mundo. E muitas delas são causadas pela falta de processamento e lógica na administração da lei da procura, da oferta e da procura, né? Porque tem muita gente procurando o que não precisa e tem muita gente ofertando realidades, idealizações para os seres que eles não precisam, né? E essa falta de precisão leva o mundo a uma dor sem solução, a um noticiário desonesto, né? A gente vê crime, a gente vê um monte de coisa ruim, a gente é formado, sabe
muito bem como resolver tudo, mas nunca resolve. A gente nunca se satisfaz. E isso é caótico, né? Isso é. Isso dá medo, né? Às vezes isso dá mais medo do que o próprio fenômeno da mídia sobre o apego da imagem, sobre a solução, né? A dissolução do artefato que a imagem apega-se na versão de sentir ela edificando-se um medo, né? Ou seja, é aquela revelação química da condição do organismo sobre o medo, né? Sobre a colenergia do organismo, né? Aquela adrenalina, porém sem notação. É aquela adrenalina escura, né? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai falar de forma básica, né, nesse vídeo aqui, ó, para complementar essas ideias desses textos aqui, ó. O diário a gente já falou, o relato e notícia já falado. A gente vai falar brevemente do currículo, listas de compras, cardápio e anúncios de classificado. Esses são outros exemplos de gêneros textuais descritivos. Eu já organizei aqui, ó, eles, plotando eles aqui nessa lista. E eu já coloquei aqui um texto para poder fazer uma concentração. Orientações. Então, tudo isso aqui, ó, todos esses textos, todas essas descrições são para orientar uma dinâmica. Ou seja, um movimento. Orientações para expedir resolução. Então, essa dinâmica, ela precisa, sobre passagens, né? Ela precisa de se informar para onde ela vai, para a direita ou se ela vai para a esquerda, né? Então a gente tem esse empecilho aqui, ó, que desenvolve resolução a partir das contas. E a conta, ela é uma linha, é um cruzamento, né? É uma interseção de linha. Isso é uma conta. Tá vendo? Então a gente tem um empecilho, um caminho que é descontado. Então a gente precisa de resolução para essa conta, para esse nó. Então a gente precisa de notação para esse empecilho, para resolver. Resolução de contas, apagar e comprovar despontuando. Aqui, ó. Então desse ponto aqui, ó, a gente vai despontuar uma escolha. Despontuando a repercussão escrita da forma a ser sistematicamente vista pela base de desinformar um oriente de possibilidade prevista. Então, olha, quando eu tenho várias possibilidades para repercussão de um caminho, né, eu consigo prever com a informação dessa anotação aqui sobre o meu expediente de passagem. E aí eu consigo sistematicamente, sobre uma base de informação, me desinformar sobre o oriente das possibilidades que são previstas, né? Se eu vim para frente, eu vou chegar aqui, ó. Então é previsto que se eu
Se eu vier daqui e for por esse caminho, eu vou chegar aqui. Agora, se eu fizer esse caminho, eu vou chegar aqui e esse eu vou chegar aqui, ó. Então a gente tem os caminhos que são definidos pela descrição. Então, em toda passagem existe a descrição. Ela faz uma roupa, um investimento para uma localização, né? Para um cabide, certo? A roupa do cabide. O que é a roupa do cabide? É que para um cabide a gente tem uma roupa, né? Ou seja, não tem outra roupa para esse cabide. É só uma roupa que foi feita para esse cabide, né? Então, isso é um dono ou é de uma dona. Ou é o compartilhamento do dono e da dona, né? Sobre a orientação. Bom, então o que a gente está falando? Está falando da informação, da escrita, isso e aquilo. Então vamos lá, vamos falar aqui, ó, do currículo. O currículo, ele é um texto do gênero descritivo. Por quê? Porque ele tem base de informações sobre uma estrutura de informar que vai orientar o leitor sobre a informação transmitida, né? E essa informação transmitida, ela tem sobre o currículo, né? Sobre essa forma de descrever a resolução. E a resolução para esse gênero é a apresentação de um ser para uma vaga de potencializar-se de servir, de ser um servidor um servidor de trabalho, né? Trabalho ou um servidor de uma vaga, né? De uma vaga. Então é isso, né? É mais ou menos isso. Tipo assim, a gente tem uma vaga e a gente tem a gente tem vários candidatos, né? Vários uns aqui, ó. Só que esses uns aqui, ó, que se apresentam para essa vaga de rei, para essa coroa aqui, ó, eles são julgados sobre essa coroa. Então esse ser ele tem uma, esse aqui tem duas, esse aqui tem três, esse aqui tem quatro. E esse aqui está pedindo 5. O que mais está próximo dessa é esse daqui, ó. Então a empresa ela vai priorizar contratar esse. Então ela vai avaliar o currículo dele, o currículo de todos esses e vai achar esse mais próximo dela. E ela vai oferecer uma proposta. Se esse aceitar, beleza, ele vai para a vaga e ele entra aqui, ó, nessa escala. Agora, se ele não aceitar, o próximo que está mais perto e que é um candidato é esse. E assim sucessivamente ela vai ter. Então, ela vai saber disso como? A partir do currículo. O currículo é o dado de coroa que o candidato apresenta para ser coroado com base na coroa
que a empresa intermedia querer, né? Então essa coroa é a informação, é o currículo ou os vários currículos a serem apresentados, porque por mais que a gente tenha papéis, o currículo ele pode se estender a, a, vários, a várias fases, né? Várias provas. Por exemplo, você pode entregar um papel, você pode fazer um período de experiência, e nisso tudo você vai sendo julgado. Então, isso é o currículo, é um gênero descritivo que vai descrever aquilo que você tem com base naquilo que a empresa quer. O currículo é um gênero textual descritivo que reúne informações sobre a formação acadêmica e profissional de uma pessoa. É uma ferramenta essencial para que quem busca vaga de emprego, concurso ou bolsa de estudo. Agora, a lista de compras, né? Lista de compras. Por que a lista de compras ela surge, né? Porque dentro dessa nossa modernidade, né, com trabalhadores assalariados na indústria e todas essas necessidades profissionais, esses novos empregos, trouxe novas áreas de arrecadar produtos. E isso é o que tem mais movimentado o mundo sobre as transformações, é a oportunidade de compras. Então, uma pessoa ela faz muitos produtos e tenta aperfeiçoar o seu produto, porque a partir desse produto ela vai poder comprar vários, né? E aí essa lista de compras entra várias coisas lógicas, né? Entra o local, entra os produtos, né, formas de pagamento, que geralmente a tendência é as pessoas elas tornarem essa lista de compra cada vez mais simples. Porque é como se fossem fácil de digerir, né? São listas simples, ou seja, as pessoas elas sempre sentem confortadas comprando as mesmas coisas. Por quê? Tem uma explicação. Porque existe uma certa garantia ao sair para as compras. Então, é mais uma vez a segurança em comum nesse dado de conter o expediente desse tempo sobre a resolução, né, o objetivo. E aí, geralmente, as pessoas elas escrevem na lista tudo aquilo que elas precisam para ter controle sobre essa busca por essa lista de compras. Por quê? Porque em algum dado momento algum produto pode faltar. E aí a gente se conhece que a falta pode ter soluções. Ou seja, aquilo que falta em um local pode estar contido em outro local. Então, cabe aí os julgamentos para saber se vai haver os complementos, né? Ou outros locais vão ser necessitados, vão serem precisos para poder buscar esses tais produtos. Então a lista de compra ela surge por conta dos complexos de compradores e
e vendedores, tal. A gente assume estar avançado porque a gente é, tem muitas necessidades de comprar muitas coisas atualmente, né? O cardápio também cardápio ele trabalha em função de transmitir uma informação de serviços. Então a gente tem vários modelos de cardápios e esses modelos de cardápios eles são para vários tipos de serviços oferecidos, né? Eles podem até ter outros nomes, né? Por exemplo, a gente pode ter ao invés de cardápio, a gente pode ter um mostruário de produtos. A gente pode ter um mostruário daquilo que a gente vende. Então é mais ou menos isso, cardápio. E aí nele está contido, né, os serviços, está contido os preços e geralmente sempre tem um entendedor, né, o atendedor, que é obrigado a saber desenvolver a informação do cardápio caso haja dúvida sobre algum item, né? Porque isso pode haver e esse atendedor é o cara que entende muito sobre o cardápio, sobre o serviço dessa dor. Então esse é o agente especial da transdução do sinal. É ele que intermedia pela empresa e que pode fazer você mudar de ideia com a famosa toxina que ele lança. A toxina que esse camarada lança é a influência. O influencer, ele nada mais nada menos do que é um toxicante. Já viu aquela música Toxicity do System of a Down? Então, o influencer ele é um toxicante. Ele é o cara atendedor. É o cara que é obrigado a entender do cardápio para apresentar os serviços, os preços e, caso haja uma dúvida, buscar formas de sanar, negociando com as dúvidas do cliente, né? Por exemplo, um cliente ele pode querer alterações no serviço. E aí quem vai consultar a possibilidade geralmente é esse atendedor, esse camarada. Ou ele vai transmitir a mensagem para outro agente especial, né, os gerentes. O próximo e último que a gente vai falar é o anúncio e classificado. Anúncio ou classificado, né? E classificado. Também um gênero descritivo. Só que a função desse gênero, a formulação dele é implementar uma oferta. E aí essa oferta tem via de transmitir algo que é sim ou não. Alguma coisa assim, no sentido de que existe uma possibilidade, uma oferta, uma possibilidade. Porém, essa possibilidade está contida nesse anúncio. E aí o anúncio ele precisa apresentar
o caminho para, para adquirir a oferta. E a gente tem vários tipos de ofertas, desde carros usados, itens usados, serviços, hum, ofertas até mesmo de empresas por conta da exposição do veículo que anuncia, que faz esse interesse. A gente tem ofertas de vagas de emprego também. E aí, o que que acontece? Esse tipo de texto, ele precisa ter, né, uma certa condução para informar, porque, por exemplo, se o cara tiver entusiasmado que tá oferecendo uma vaga e começar a falar assim, eu quero alguém para trabalhar aqui na minha empresa, mas esse alguém precisa de ser assim, assim assado e precisa disso, isso. Se ele colocar muita especificidade, ele não vai achar ninguém, entende? Porque não existe ninguém perfeito do jeito que a gente quer. Tudo isso é um trabalho de modulação frente aos processos de edificação de um ser. Então, geralmente, existe muito dado no anúncio, no classificado, que não está contido no classificado. Isso vai ser apresentado depois, caso o anúncio chame a atenção e a pessoa leia a orientação para adquirir a oferta do anúncio ou a oferta da vaga de emprego. Então, não é a todos, é para pessoas específicas, né? Para pessoas específicas. E as especificidades estão no texto, né? Na, no, na informação. Então, isso é tecnologia de informação. Isso aqui, ó, são bases para a gente entender esses trabalhos mais tecnológicos que a gente tem visto e lidado muito com a tecnologia, porque a tecnologia ela aumentou muito o potencial de relação com essas tecnologias. Não é à toa que a gente tem o internauta, a internet e o internauta, o usuário. Ele é aquele cara que, problema, né? Vai ter que lidar com a alta exposição de informações, né? E aí já está no percurso da pessoa e da sociedade haver resoluções para lidar com as pessoas que sofrerem sobrecargas dessas internautes, né? Dessas navegações, né? Por quê? Porque é algo que veio para ficar mesmo, né? A gente só precisa de, às vezes, mais educação de apresentação desses dados da forma que eles realmente são, né? E não se aliar a esse partido das sobrecamadas, né, de apresentação, dos hipérboles, daqueles que tentam elevar esse ambiente à artificialidade da realidade, colocando a realidade equiparada à artificialidade. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem uma dada energia muito diferencial dessa resolução, né? Então, enquanto aqui a gente tem uma de energia, na realidade a gente tem outra muito maior. A gente paga uma energia muito maior. Então,
por mais que a gente, né, julgue algumas coisas por aqui, a decomposição energética, a arquitetura e o empreendimento, na realidade, é outro, né? Então, muito cuidado na hora de ensinar os potenciais utilizadores desse plano é, maquético da realidade, né? Bom, então é isso, né? É isso que a gente queria ver, né? Discutir aqui no canal sobre é, o tipo descritivo, né? E aí no próximo vídeo a gente continua falando dos gêneros textuais, né? Dos tipos textuais. Vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!